Fala Nação! Estamos no ar com mais um Fala Nação. Dessa vez eu vou ter o prazer, a honra de conversar com o Rony Ramone. Escreve no Urublog, dá os palpites dele no Twitter e é um rubro-negro convicto, é um rubro-negro de fé. Outro. Tudo bem, Rony? Obrigado por ter aceitado o convite. O prazer é meu, Dani. Você tá ligado que eu sou o maior fã do Ludocast há um tempinho já. Ouço, ficava ansioso para quando acabar os jogos já poder esperar vocês começar a gravar o programa para ouvir e divulgar e tal. Eu acho que é a mesa redonda mais genuína no sentido de torcedor e no sentido de pensar o clube de uma maneira positiva e para melhorar o clube, para melhorar a forma da torcida se relacionar com o clube e com os times que a gente tem. Então, para mim a honra é do tamanho do Flamengo. Opa, gigante, então. Obrigada pela parte que me toca. Como é que é essa história com o Flamengo, Rod? Como é que começou aí essa história de amor, essa linda história de amor? Cara, eu virei Flamengo, eu nem lembro, porque assim, o meu avô era colorado, eu torcia pro Inter. E na final de 87, ele me colocou, eu era bem novo ainda, ele me colocou para assistir com ele. E ele queria que eu fosse Inter, naturalmente, porque minha família é gaúcha e tal, e eles queriam que eu fosse colorado. Me colocou para assistir o jogo. O primeiro jogo foi aquele 1-1 em Porto Alegre, gol do Bebeto. E no dia seguinte ele me levou para comprar uma camisetinha no centro da cidade. E ele me levou no camelô e pediu para eu apontar a camisa que eu queria. E tinha uma do Inter e uma do Flamengo. E eu apontei a do Flamengo. Eu queria a do Flamengo, não queria a do Inter. Muito bom. Meu avô foi muito democrático, vamos dizer assim, e comprou a camisa do Flamengo, aceitou tranquilamente. No outro jogo o Flamengo ganhou de novo, gol do Bebeto, fomos tetra, e eu virei Flamengo. Eu não me lembro muito disso, mas ele me contou essa história, então eu acredito. Pô, aqui em casa também foi muito burocrático. Aqui em casa também foi muito democrático, viu? Mamãe colocou uma camisa vermelha e preta e a outra branca, todas do Flamengo. Aqui eu escolhi esse lá o time. Eu acho que meu avô deixou eu continuar com a coisa do Flamengo porque ele gostava muito do Zico também, então acho que tinha uma coisa de estar em casa, tinha vermelho na camisa também, deve ter sido por isso. Mas aí ele criou um monstro, né? Criou um monstrinho rubro-negro que tá aí até hoje. Muito bom, Dizem que quem é Flamengo uma vez, né, cara, não troca nunca mais. Quem sabe o que é Flamengo, eu não me vejo torcendo para outro time mesmo, não tem jeito. Eu tenho pai tricolor que tentou de tudo mesmo para me fazer tricolor. Eu tinha um padrinho vascaíno que tentou de tudo mesmo para me fazer vascaína e não deu jeito. Aquela escolha lá da camisa. A sina dos pais que torcem para outros times é perder o filho para ser Flamengo, né? Essa é a história do Brasil. Por isso que eu acho que a torcida do Flamengo já passou de 40 milhões de torcedores. Claro. Tem muita gente essas pesquisas que se concentram ao redor de capitais, né? Vai pro interior pra você ver. O Flamengo é o time do litoral e do interior. Isso é uma coisa a ser pensada. Exatamente. Rony, como é que é o seu trabalho lá no Urublog? Geralmente os seus posts têm como fundo alguma música. Como é que vem essa música? A música do seu momento de vida, a música do momento? Como é que você escolhe essa aí? Cara, assim, pra começar, o Arthur, a gente se conheceu tal, pela internet, conversando. Ele gosta de várias coisas que eu gosto musicalmente, então teve uma afinidade, assim. E eu acho que ele pensou... A gente nunca conversou, assim, tão profundamente sobre isso, mas eu acho que ele pensou que seria legal ter uma pessoa no Urublog que representasse, não representasse, mas que expusesse que ser Flamengo é uma coisa que não tem estereótipo, né?
O Flamengo, o rubro-negro não é só um tipo de pessoa. Pode ser qualquer coisa, pode ser um branquelo, rubro-negro, paulistano que gosta de punk rock, que é o que eu sou, né? No Urublog e fora, e é o que eu sou mesmo, tal. Então é uma forma de demonstrar que o Flamengo é o time de todo mundo, para todo mundo, né? E é, né? A E, verdade é e que é. é exatamente isso, né? Eu sou só uma. Isso que eu coloco lá é só uma pequena prova disso. Poderia ser um russo que gosta de dance music que mora na Malásia. Tranquilamente, um rubro-negro assim deve existir. E, e eu comecei a pensar em fazer uma articulação entre música e o momento do Flamengo. Claro, tem sempre muito a ver com alguma música que eu estou escutando naquela semana, alguma letra de alguma frase, algum nome de uma música que me chamou atenção para algum assunto pertinente do Flamengo no dia. Mas de vez em quando eu tenho que recorrer ali à minha discoteca, ficar procurando até achar uma letrinha assim que eu acho que tem a ver e alguma música que possa ser interessante e tal. O trabalho, pô, dá maior trabalho fazer isso, bem mais do que escrever sobre o Flamengo. Achar a música ali tem coisas que às vezes acontecem umas coisas assim ao acaso, tipo, um dia eu tava para escrever um texto, eu não tinha ideia de que colocar como música, tava começando a ficar desesperado. Do nada um amigo me mandou um link do YouTube de uma banda americana chamada Angry Samoans, que é uma banda do começo dos anos 80, e era um vídeo de um show deles de 83 em Nova York. Um show assim com 10 pessoas vendo a banda. Negócio extremamente pequeno, underground, e entre essas 10 pessoas tinha um cara com a camisa do Flamengo. Em Nova É York em mesmo? Que 83. maneiro isso, hein? É, pô, rola umas sortes assim. Então, a gente vou lidando com o acaso e tentando, sei lá, mostrar para as pessoas um pouco das coisas que eu gosto. Que Eu não é pro punk perguntei rock, né? isso, eu Mas tinha essa curiosidade, porque realmente, se você procura fazer um texto sobre, sei lá, um assunto atual do Flamengo, você tem a sua opinião, você estrutura o texto, demora 1, 2 dias, mas você acaba fazendo, ainda mais texto, pelo menos para post, que não é muito grande, não precisa. Você acaba fazendo. Agora você incluir a música, você colocar a música, por isso que eu te perguntei, é, porque eu imaginava mesmo que seria mais difícil do que escrever, às vezes, o próprio texto. porra, bem mais difícil. Bem mais. O negócio. Porque assim, eu tento não repetir bandas. Às vezes quando eu até repito, assim, mas eu tento não repetir muito, tento não forçar muito a barra para encaixar o texto da música no texto sobre o Flamengo. No começo, pô, se você for lá no começo, quando eu comecei a escrever, que eu acho que foi em 2007 ainda, talvez tenha sido meu primeiro Eu post ainda morava no Rio. Eu me lembro de você já no Urublog. Eu ainda morava no Rio e vi os vídeos que você postava. Eu me mudei para Natal em 2009, então é antes de 2009. antes. Eu não sei se foi no começo de 2008 ou foi no fim de 2007, mas, pô, se tu for pegar os meus primeiros, eram muito sem noção. Eu forçava muito a barra para encaixar as coisas das músicas e eu fui pegando um pouco da manha de balancear as coisas bem aos poucos, né? Você coloca um pouco de música, fala mais um pouco do Flamengo, às vezes fala um pouco mais de futebol, às vezes fala mais um pouco do clube. Nos últimos tempos eu comecei a me envolver mais com esse debate de envolver os torcedores nesses projetos de a gente ser sócio para mudar o clube de uma maneira progressista. Então fui começando uma coisa dinâmica, você vai escrevendo, vai sentindo o clima, as pessoas correspondem de uma maneira ou outra, você vai tateando onde que funciona, onde que não funciona. Eu acho que hoje está bem mais legal, mais leve, ainda coloco as coisas das músicas, mas eu era mais sem noção, acho, no começo eu forçava muito. Onde É, você acredita que o grande barato para o torcedor mudar o Flamengo é ser sócio, né? cara, eu acho que assim, ó, É o único existe, jeito. Eu vejo que é o único jeito. eu vejo assim, dois caminhos bem importantes para mudar o Flamengo, para mudar qualquer coisa na real, mas pensando no Flamengo, assim, uma dessas coisas é lutar pela hegemonia de uma ideia. Por exemplo, todo mundo sabe, não tem nenhum ser humano rubro-negro que acha que não é preciso construir um centro de treinamento. Todo mundo fala que tem que construir um centro de treinamento. É uma ideia hegemônica.
hegemônica. Então, quando a Patrícia se elegeu, ela era obrigada a conseguir, de alguma forma, começar esse negócio a acontecer. Isso é uma ideia hegemônica que quem quer que seja vai ter que resolver. Isso é uma coisa. Só que se você depender só de quem ganhar o poder político, ter essa, entre aspas, generosidade de aplicar uma ideia que todo mundo quer, talvez a gente fique esperando sentado dos 200 anos e as coisas mais importantes vão acabar não sendo feitas, né? Então tem que ter poder político. Se a torcida quer mudar o clube, se a torcida quer fazer com que o centro de treinamento seja feito rápido, seja que os caras não tenham salários atrasados, enfim, todas as pautas que a torcida sempre exige e tal, ela tem que poder decidir isso. Se ela quiser decidir, ela vai ter que virar sócio. Não tem outro jeito. Vai ter que, de repente, apertar um pouco alguma coisa no orçamento. No meu caso, não estou brincando, eu vou falar isso, tem gente que acha que é piada, mas eu parei de comprar um disco de vinil por mês, que eu gosto de comprar, sou meio colecionador. Não compro mais um disquinho de vinil, é a minha mensalidade de vinil. Ponto. Não estou chorando por causa desse disco. E estou possibilitando que daqui a alguns anos, essa eleição eu ainda não vou poder votar, na próxima eleição eu vou poder ir lá no Rio de Janeiro e votar para quem eu quiser, para quem eu tiver mais afinidade e, melhor ainda, de repente até participar de alguma movimentação de pessoas, de fazer movimentos dentro do clube e tal. Não adianta ficar reclamando no Twitter, não adianta ficar postando no Orkut os protestos. E os protestos daqueles na frente da Gávea também nunca estão certos, né, por algum motivo ou outro. Eu acho, e muita gente acha, cada vez mais gente, isso que é legal, que não tem jeito, não dá para ficar adiando mais isso. A gente tem que virar sócio do Flamengo, a gente tem que debater politicamente as coisas que são importantes para o Flamengo, estabelecer prioridades que todo mundo acha que são as melhores, ir lá e fazer o negócio acontecer. Só esperar não adianta. É verdade, o Flamengo, inclusive porque o Flamengo ele é um time, nós somos, né, uma nação de 40 milhões de torcedores e quem elegeu a mandatária, a Patrícia Amorim, foi eleita acho que com 600 votos. É muito pouco. Porque, muito pouco. Mas, cara, é ela que tá lá. Ela tá lá de uma forma democrática, não adianta reclamar, não adianta pedir impeachment, não adianta xingar, não adianta dizer que ela é amadora. Ela tá lá de uma forma genuína, democrática. Isso aí. Foi legítimo. Foi legítimo. Ela foi legitimada pelo voto. Agora, eu concordo com você. Quem quer mudar precisa. Quem é fora do Rio, são R$ 40 que se paga. Você tem direito à carteirinha, você tem direito a frequentar o clube durante 30 dias. Isso. Então tem alguns. Se você quiser votar e não quiser comprar o título, essa mensalidade vai crescer um pouco mais, mas mesmo assim você pode votar, você frequenta o clube, você só não vai ser aquele sócio patrimonial, sócio proprietário e tal, vai ser o sócio contribuinte. Isso. Tem várias modalidades. E essa fora do Rio é uma chance, assim, muito foda, porque se 80% da torcida do Flamengo tá fora do Rio de Janeiro, e naturalmente, quanto mais fora do Rio de Janeiro e mais fora do clube, menos a pessoa se importa. Essa é uma realidade, menos a pessoa se importa com outras coisas que não o futebol. A maioria da torcida do Flamengo torce por causa do futebol. Isso é inegável, né? Com certeza. E não é que as pessoas não queiram que o Flamengo deixe de ter os esportes olímpicos, as coisas tradicionais e tal, mas existem certos limites, né, dessa relação, e a maioria da torcida do Flamengo está fora do Rio de Janeiro e é justamente a modalidade mais barata para você virar sócio e eleger. Aí tem várias questões que sempre se colocam, né? Porra, mas o cara vai ter que ir até o Rio de Janeiro para votar. Isso é um problema. Uma vez a cada 3 anos, né? Oi? Uma vez a cada 3 anos. Uma vez a cada 3 anos. Eu acho o seguinte, primeira coisa, se você quiser mudar isso, para, por exemplo, mudar o estatuto, para permitir que pessoas que moram fora do Rio de Janeiro possam votar fora do Rio de Janeiro, então você tem que virar sócio e eleger alguém e eleger conselheiros que mudem o estatuto para fazer isso. Só reclamar não vai adiantar. Tem que virar sócio. E tem gente, não sei, é que eu não moro tão longe do Rio de Janeiro, então alguém pode falar que isso é muito fácil, mas
a gente vai ver qualquer final de campeonato ou jogo importante, tem sempre um caravanas que vem do Brasil inteiro. A eleição do Flamengo é que nem uma final de campeonato, pô. É a mesma coisa, é uma coisa que decide o futuro do clube. Então, se você se programar para fazer isso, se você achar que o Flamengo é uma prioridade para você, eu acho que não tem tanto problema em agendar uma visita ao Rio de Janeiro para ir lá e determinar o futuro do seu clube. Isso pode te poupar de várias dores de cabeça pelo Orkut, pelo Twitter até, nos outros 3 anos. Nego reclama muito, cara. E assim, É, 70%, 80% das reclamações são infundadas, infelizmente, cara. Galera que tem a mesma é, força para reclamar, para escrever, não tem a mesma força para fazer isso aí que você está fazendo. Se eu acho assim, associar, pagar 40 pratas, 40 pratas às vezes para muita gente aí é o chopinho do final de semana, que nego pode passar um final de exatamente, semana sem. é isso aí. Tem gente, é o meu caso, ó, eu não compro um disco por mês. E eu vou lá e pago minha mensalidade. Eu conheço outros caras que deixaram de tomar um chopinho. Deixaram de fumar. Eu tenho um amigo que deixou de fumar para ser sócio do Flamengo. E aí foi uma causa duplamente ganha nesse caso. Com certeza. Sei lá, cada um. Eu acho assim, cada um. Daqui a pouco começa a pipocar alguém para falar que a gente está dizendo que tem gente que é mais rubro-negra do que outros. Não é isso. Mas Quem existem fica sem a pessoas que. cervejinha do final de semana é mais rubro-negro do que o outro. Vai ver. Daqui a pouco rola sempre tem uns chiliquento nesse sentido, né? Os perseguidos e tal. Mas eu acho que assim, cada um, todo mundo é igual, rubro-negro igual, mas tem pessoas que estabelecem o Flamengo como uma certa prioridade e tem pessoas que não. E é Com legítimo certeza. isso. É só pensar em que ponto da minha vida o Flamengo se encaixa. E aí Qual é a você vê como importância na contribuir sua melhor. vida que você dá pro Flamengo, né? Isso é uma Eu já verdade. discuti muito com gente que dizia assim, eu não vou dar dinheiro para os caras que estão lá. Para aqueles caras que estão lá, eu não dou meu dinheiro. Mas a Só que maioria a diz isso, né? Que não vai se associar por causa maioria. disso. A maioria. Só que aí o cara vai lá e compra uma camisa oficial. Já tá dando dinheiro para quem tá lá. Aí o cara compra o PFC, já tá dando dinheiro para quem tá lá. Aí o cara é simplesmente rubro-negro. Se o cara é rubro-negro, ele entra naquela conta de 40 milhões que é utilizada para a Globo fazer, por exemplo, a divisão de cotas de direito de transmissão. Já deu dinheiro para quem tá lá. Então, ou você dá dinheiro para quem tá lá, ou você dá dinheiro para quem tá lá e também pode decidir quem é que vai estar lá. Essa que eu acho que é a grande chave assim, da questão. Verdade. O plus aí é a grande chave. Isso você tá certíssimo. Eu virei o chato da galera que insiste em nem se associar, mas tudo bem. E o ano de 2012? Como é que você vê aí o ano de 2012 com tanta barrigada em contratação, e com tanto disse-me-disse? Olha, cara, eu acho assim que a gente primeiro, até acabar os confrontos com o Potosí, a gente está em 2011 ainda. Estamos em 2011 ainda. O mesmo jeito de jogar, uma escalação parecida, aquele jeito meio modorrento dos jogadores dentro do campo, fora do campo muito parecido também. E eu acho que a gente entrou no ano de uma maneira bem... acabou o campeonato, todo mundo ficou aliviado. Puta, graças a Deus acabou esse negócio, agora não há como 2012 ser tão travado, tão de freio de mão puxado, né? O clube vai fazer alguma coisa para dar um dinamismo aí nessa história. E aí começaram aquelas obsessivas histórias de contratação de os únicos 2 jogadores que existem no mundo para essa administração do Flamengo. Só existe o Love, só existe o Juan, só existe isso. E as coisas não são tão fáceis, né? Você diz que você quer muito uma pessoa, essa pessoa fica inflacionada, o capitalismo é assim. Fica mais difícil. Aí entrou a história do Thiago Neves, que o Flamengo se demorou ou não, eu não sei, mas que a impressão que dá é que deixou passar certos prazos e por isso a coisa foi ficando dificultada. Não procurou alternativas, contratou jogadores a pedido do Luxemburgo que não tem jeito, vão ser muito criticados porque são caras que não têm nome, e aí entra um problema da torcida também, que só quer saber do cara mais famoso e mais caro do planeta, como se
como se o Real Madrid fosse a maior máquina de conquistas e jogo bonito do mundo, porque tem os caras mais fodas e mais ricos. E não é assim, a gente sabe que futebol não é assim. Futebol é treinamento, é escalação, é formação aos poucos de uma equipe e tal. O Flamengo não perdeu tantos jogadores do time, isso é uma coisa legal. Ao mesmo tempo, vai lá e renova com o Renato Abreu, que é um cara muito contestado, deixando de abrir espaço para um cara mais novo da categoria de base subir. Então, na real, a impressão que eu tenho é que o Flamengo começou o ano sem critério, um pouco sem critério. É para subir jogador da base, mas bloqueia um cara desse com a contratação do Renato Abreu. Aí sobe uns caras em posições que fracassaram negociações. O Flamengo, para construir o CT, prometeu que ia terminar um módulo de CT em 2011 e não terminou. E isso está sendo um pouco batido. Né? Oi? Pelas imagens que eu vi, tá longe de terminar, não tá perto de terminar, não. Longe de terminar, e prometeu que ia terminar pelo menos um módulo. Isso tem que ser questionado. Disse que não ia fazer contratações absurdas para lesionar os cofres do clube, mas tentou um adiantamento das cotas de TV, que ainda bem não foram concedidas, porque isso ia prejudicar muito o nosso clube daqui a alguns anos, né? Então, assim, me parece que todo mundo acha isso hoje, na verdade, que a gente vive a gente está vivendo um momento muito sem critério, parece que o nego não está sabendo lidar com a administração das coisas, nem com o dia a dia, né? É um departamento de marketing que ofende parceiros quando vão lá no clube. Sei lá, tá tudo muito esquisito, né? Eu tô bem assim... É que eu sou Flamengo, então eu sou otimista, mas pela razão a gente fica pessimista e pela vontade fica otimista. Tem uma coisa da coisa do otimismo, tem uma coisa que eu tô achando legal, que eu tô sentindo que que está crescendo de novo uma coisa das pessoas, da torcida se importar com o Flamengo. Eu acho que a coisa do apoio ao time esse ano vai ser um pouco melhor, vai ser mais legal, vai ser mais simples. De uma volta a torcer pela camisa do Flamengo. Torcer pela camisa do Flamengo. Eu espero que contra o Potosí no Rio de Janeiro já se exiba isso de alguma forma. Assim, já se exiba uma coisa do tipo, vamos fechar com esse time, porque vai ter muita gente que vai ser muito cobrada, vai ter muito moleque que vai ser jogado numa fogueira pela incompetência da administração de contratar. Então a gente vai pegar junto. Isso eu tô sentindo um pouco, não sei você. Eu vejo a minha opinião é muito parecida com a sua quando você fala que a diretoria está perdida, né? Ela não sabe se contrata um medalhão como Love, que cobra-se o dinheiro que eu acho que o Wagner Love não vale. Assim como eu não acho que o Thiago Neves valha isso tudo que estão pagando para ele, nem Flamengo, nem Fluminense. Eu não acho que é jogador para isso. Mas é porque o mercado é assim. Ok, mas eu não acho. O preço dele já era assim antes dessa inflação do mercado. Né? Exatamente. Já era irreal antes. Já. E eu acho, inclusive, que o Thiago Neves não é jogador para ganhar salário de 700 mil reais por mês. Mas esse é minha opinião. É minha opinião. A diretoria, para mim, ela perdeu o prumo. Ela não sabe se investe nos meninos que estão subindo e que são meninos bons, são bons jogadores. Não tem nenhum Zico, de repente não tem nenhum Júnior, mas são bons jogadores. Muralha é bom jogador, Luiz Antônio é bom jogador. O próprio Tomás é bom jogador. Esse Lucas que entrou é bom jogador. Lateral direito parece que pode dar futuro aí, porque é muito novo. Tem uns bons jogadores, mas se é para investir na base, que se invista na base, que pegue esse dinheiro que querem para Thiago Neves, enfim. Não quero Thiago Neves, não quero Love. Vamos investir na base. Ok, vamos investir na base. Que investir na base não seja como já aconteceu em outras vezes, desculpa para um fracasso em negociação. Pois é. E outra, né? Investir na base não é só usar esses caras que estão subindo agora, mas é botar grana e gente para trabalhar os caras que estão lá atrás, que vão chegar aqui só daqui a algum tempo. Com certeza. Investir na base também não significa contratar o Jean Scherer. Isso é uma outra coisa, né? Às vezes investir na base
uma coisa de preparação, mas é muito difícil, o trabalho demora muito. E para a administração que dura 3 anos, é um risco político, entre aspas, né? Porque você não vai colher no curto prazo aquilo o que deve ser plantado. Então é uma política de Estado, vamos dizer, né? Uma política de governança, né? Você investir na base é investir, em última análise, por uma geração que pode ser colhida pelo seu sucessor, né? Por isso que é importante que o Flamengo seja norteado pelo Flamengo e não pelo ego de quem está sentado na cadeira de presidente ou nas vice-presidências. Mas tem uma coisa que eu acho legal também pensar sobre essa coisa da base, que é, se você pegar o time de 81 do Flamengo, que tinha uma porrada de jogador da base, eu não lembro se eram 8, né? 8 naquele time da final do Mundial, 8, que nem jogou tantas partidas juntos, mas aqueles caras todos daquela categoria de base, em geral 8, 7, sempre jogando no time titular. E até esse time do Barcelona de 2011, que foi super aclamado também por essa característica de ter quase que a totalidade de jogadores da base, é pensar uma coisa: esses times não foram formados por uma mesma geração da categoria de base. O Zico não era da mesma geração do Andrade, não era da mesma geração do Leandro, nem o Júnior. É uma soma de jogadores que vão subindo aos poucos e vão sendo utilizados, o resto da geração vai embora. Então, eu acho que isso é uma coisa importante para a gente entender. Não tem que subir todo mundo da copinha para jogar no mesmo time. É subir 1, 2 ou 3 da copinha que deram certo, 1, 2 ou 3 da geração que vem que deram certo, e formando aos poucos uma equipe. Não jogar 11 caras, aí não deu certo, joga embora, vai embora. E vamos nos lembrar de uma coisa: o gol do Rondinelli salvou uma geração que ia ser dispensada, uma geração que ficou um tempão jogando junto. Verdade. E acho que são coisas para nortear os nossos pensamentos aí. E da diretoria. Da diretoria. O fato é que o Flamengo é muito político, cara. O Flamengo é muito político, é muito ferve, são sempre as mesmas caras, são sempre os mesmos nomes. O Flamengo é muito político e só realmente quem pode mudar isso daí é o poder de voto da galera. É o poder de voto da galera, essa é a minha opinião também. Não tem jeito. Não tem jeito. Meu querido, para finalizar o nosso bate-papo, uma frase sobre o Mengão. A frase. Você sabe que no primeiro programa que você fez foi com o Renato, né? Uhum. Eu vi aquilo e pensei, já vou pensar numa, caso um dia eu faça. Porque esse negócio é difícil. Sensacional, dificílimo. O Renato pegou ele assim no contrapé agressivo, né? Aí depois que terminou o Fala Nação, né? Aí, você não podia ter me avisado que tinha aquela frase? Eu falei, mas você é o primeiro. Quem vier e quem assistir agora, cara, vai saber que tem a frase, mas você não tem jeito. Eu acho que todo mundo, depois que você fez aquilo com o Renato, todo mundo já correu pra escolher uma. Mas eu, assim, a propósito, eu tenho uma frase, quer dizer, eu tenho não. É uma frase que eu já usei no Urublog há muito tempo, que é uma frase do José Lins do Rego, que era um escritor muito famoso, um menino do Engenho, cara super rubro-negro, dedicadíssimo, foi diretor do Flamengo durante muito tempo. O cara era super, né? Super Flamengo mesmo, o cara era um Flamengo. E ele tinha uma frase que eu não lembro exatamente as palavras, assim, mas a ideia da frase era assim, que se passou mais um ano e o Flamengo está cada vez mais no coração do povo brasileiro, e não existe maior conquista ou glória do que isso. E essa, para mim, é a frase mais importante que eu já li sobre o Flamengo. Que a gente está lutando sempre para ficar em primeiro em tudo, mas eu acho que a coisa mais importante de ser Flamengo é ser Flamengo, é conversar com outros rubro-negros, é andar na rua em qualquer lugar do Brasil e encontrar uma camisa do Flamengo, você se identificar com essa pessoa e poder conversar com ela e já ter uma intimidade assim gigantesca, né? Uma intimidade de, sei lá, 116 anos com qualquer pessoa que você encontre com uma camisa do Flamengo na rua. Acho que isso é a coisa mais gostosa que existe. Aqui em Natal não é comum, né? Aqui em Natal é comum você ir no supermercado ter gente com a camisa do Flamengo. Quando eu tô com a camisa do Flamengo e tem gente com a camisa do Flamengo, a gente se cumprimenta com um sorriso. Outro dia minha mãe virou e falou assim: você se conhece? Eu falei assim: conheço, meu irmão. Rubro-negro ali, ó. O rubro-negro. Meu amigo, né? Assim, tá ali um amigo meu. Pô.
Mal de sangue. Aí É, vem a mãe, com a Daniela, para com isso, para com essa doença, minha filha. Porra, mas cara, olha lá. não é doença, né? É uma saúde gostosa, né? Porra, com certeza. Meu querido, muito obrigada pela sua presença, pela sua disponibilidade. Eu que agradeço e tomara que vocês façam muitos Lulucasts aí esse ano e com muitas vitórias e especialmente com muitas histórias boas para contar assim sobre o Flamengo, sobre coisas emocionantes assim que aconteçam para dar mais sentido à vida de todo mundo, né? Com E o Flamengo é certeza. uma forma de dar sentido para a vida da gente. Com certeza, com todas as emoções que ele desperta. É, Isso aqui é importante. Valeu, Romeu. beijão.